Então vamos lá? Fala a verdade aqui comigo que no Brasil não acontecem uns absurdos que os bancos fazem com o seu dinheiro, mas a gente acaba normalizando esse tipo de situação. Um grande exemplo disso são os refinanciamentos e as portabilidades, que deveriam ajudar o cliente a sair de uma situação de sufoco, mas que na verdade vem trazendo grandes problemas por causa de serem mal feitos e você não saber dessas informações. Mas já fica até o final que eu vou te explicar como isso tem sido feito de forma errada com a aplicação de juros abusivos, taxas abusivas e o que você deve observar para que isso não aconteça no seu caso em específico. E caso você já tenha feito, o que você deve analisar para refazer isso de forma correta. O primeiro ponto que a gente precisa de observar é que existe uma diferença desses dois tipos de produtos bancários que podem ser oferecidos para você: o refinanciamento e a portabilidade. O refinanciamento é basicamente refazer um empréstimo com o seu próprio banco, onde o banco pode ou não te dar um juros menor ou maior. O grande detalhe disso são os erros que eles fazem de forma a te endividar cada vez mais. Já a portabilidade é a transferência de um empréstimo ou financiamento para um outro banco. Geralmente, esse tipo de situação é feita para a redução dos juros do seu empréstimo. O que acontece é que, na maioria das vezes, essa redução do valor, essa diminuição da parcela, ela não acontece, trazendo ainda mais prejuízo para você. E eu vou te explicar aqui abaixo o que é feito em cada situação e o que você deve observar. A gente vai iniciar falando sobre os problemas da portabilidade. E um dos mais enfrentados, ele vem no banco original, onde você tem a dívida. Você tem que lembrar que nesse caso aqui, você pode ter problemas em duas instituições. Na instituição de origem, onde você fez o empréstimo ou financiamento originalmente, ou na instituição onde você está passando esse empréstimo, a instituição que está comprando a sua dívida. Um dos grandes problemas com o banco de origem é a dificuldade de liberação desse empréstimo, porque a partir do momento que você vai no banco novo, pede essa transferência, o banco de origem ele é comunicado e ele deve fazer essa liberação. Essa liberação ela deve vir com uma redução dos juros que seriam para frente e sem aplicação de qualquer outra taxa para realizar isso. Acontece que na hora de trazer esse valor presente para que o banco que está comprando essa dívida conseguir aplicar os juros de forma correta, o banco original trava isso, trazendo essa dificuldade na transferência e na redução dos seus valores de fato. Muita gente desiste de realizar esse procedimento nesse ponto agora pelos empecilhos criados pelo banco onde está a sua dívida original. Porém, ele é obrigado a realizar. Esse é um procedimento determinado pela legislação que não pode ser impedido por ele. Um grande detalhe aqui também que costuma os bancos trazerem essas dívidas infladas. O banco original, na hora de enviar, ele não reduzir os valores de forma correta, trazendo taxas ali abusivas, o que atrapalha muito o seu refinanciamento, a sua portabilidade, na verdade, né? Que vai ter uma origem no segundo banco com um valor muito maior. Então preste atenção nesses detalhes também. Na mesma linha da dica inicial, o banco ele tem a obrigação de fazer esse procedimento de liberação para você, o banco original lá. Porém, eles costumam ir empurrando isso, deixando esses prazos passarem. Se você não ficar em cima e cobrar o seu direito, que pode ser cobrado até mesmo pelo Procon, ele acaba atrapalhando esse procedimento, aonde a dívida vai continuar perdurando ali com o banco original num valor mais alto, com juros mais altos. Vocês têm que observar, na hora de realizar esse procedimento, o banco original ele não pode aplicar qualquer tarifa a mais para você. Isso tem ocorrido muito, o que infla sua dívida original. Vamos lembrar, pessoal, que a partir do momento que essa dívida está sendo vendida, ela tem que ser trazida a valor presente. O que significa isso? Que os juros desse dia agora para frente, ela tem que ser retirada para que o novo banco consiga aplicar os juros dele, que o ideal seria ser um juros menor. Até essa seria a motivação de fazer uma portabilidade. Agora, gente, a gente vai passar um pouquinho mais para os problemas trazidos pelos bancos que estão comprando essa dívida.
O que acontece? Igual eu já expliquei, a intenção de uma portabilidade é conseguir, de alguma forma, reduzir os juros aplicados pelo banco original. Um banco tem juros diferentes de outros e você pode buscar isso no mercado. Você está com a dívida em um banco, você pode procurar outro que tenha uma taxa de juros menor para conseguir reduzir a sua dívida. Acontece que, mesmo oferecendo uma portabilidade, alguns bancos não aplicam taxa de juros menor. Ele pode simplesmente pegar uma prestação sua que estava ali em 30 parcelas, reduzir o valor da sua prestação, mas na verdade ele ainda não está reduzindo os juros ou a sua dívida final. Ele está apenas fazendo mais parcelas para você, o que estaria te enganando, não tendo uma finalidade de fato de reduzir a sua dívida. Então presta muita atenção na sua dívida original com o primeiro banco e na sua dívida que está sendo feita com o banco que está comprando essa portabilidade, porque muitos bancos não reduzem os juros e isso vem trazendo ainda mais problemas, porque no lugar de você ter uma dívida menor, você está passando para uma dívida ainda maior, que dá a impressão de ser menor apenas por causa das parcelas ali que estão um pouco menores, mas isso não é vantagem nenhuma para você que quer realmente sair desses problemas. A gente tem até outros vídeos já falando sobre a inclusão de taxas ilegais, de seguros ilegais. Isso também pode acontecer no momento da portabilidade. A partir do momento que você faz um empréstimo e vai transferir ele para outro, se esse empréstimo original não tiver seguro nem taxa, mesmo assim o segundo banco pode aplicar essas taxas sem que você saiba. Detalhe que isso é irregular, porém você tem que observar isso. A aplicação dessas taxas, desses seguros, eles podem trazer uma majoração, uma inflação da sua dívida de forma irregular, mesmo que a taxa de juros ali no seu contrato esteja constando como dentro da legalidade ou até menor do banco original. Preste atenção nesses detalhes também, que isso faz com que sua dívida fique ainda maior a cada dia. Outra situação que acontece muito também são os refinanciamentos dentro do próprio banco. Isso é muito comum. Isso vem com a intenção de desafogar a pessoa que está ali com a parcela muito alta, não está conseguindo fazer o pagamento ou que já está em atraso. O que a gente tem que observar é a realização do novo contrato. Se ele está seguindo as mesmas diretrizes do contrato antigo. Até porque o banco não é obrigado a cumprir as mesmas diretrizes, a aplicação dos mesmos juros. Porém, em regra, se você está com dificuldade já no pagamento, se você for fazer um novo contrato com taxas de juros, aplicação de outras taxas ainda maior, a sua dificuldade vai virar uma bola de neve, sem solução nenhuma. Então não tem por que você fazer um refinanciamento se não for para conseguir um contrato ainda melhor do que o que você já tem. Uma prática muito comum, a gente vê os refinanciamentos continuarem com o mesmo valor de parcela, porém estendendo a sua dívida por meses quase que absurdos. Uma dívida que estava quase quitada, a partir do momento que você faz aquele refinanciamento, ele traz uma dívida de quase 90, 120 meses para frente. Isso tem alguns detalhes que podem ser observados que trazem isso para você. Isso pode acontecer porque, igual eu expliquei, no caso da portabilidade, a partir do momento que você vai fazer um refinanciamento ali, o contrato original ele tem que ser trazido para a dívida presente, ou seja, você não pode ter essa dívida inicial acumulada dos juros, só que existem diversos bancos que não fazem isso de forma correta, ou seja, se hoje sua dívida sem juros estaria ali, vamos por 15 mil reais, o banco aplica um pouco dos juros que seria para frente, subindo a sua dívida para 20 mil. Você concorda comigo que essa dívida está sendo acumulada de juros da primeira mais juros do segundo contrato? Tive um problema no áudio, mas bora continuar. Além de todas as questões do refinanciamento em si, o que você tem que prestar atenção nesse detalhe é se o seu contrato não está sendo modificado na hora de fazer o refinanciamento. Vamos lá, você tem um consignado. Consignado, você concorda comigo que as taxas de juros são bem menores? Agora, na hora de você fazer o refinanciamento, o banco pode te passar um contrato de empréstimo de desconto em conta, que os juros vai ser muito maior e pode não ter inclusão de várias outras taxas que venham a te prejudicar. O grande detalhe é que os bancos, eles não querem que você deixe de pagar essas taxas, principalmente eles não querem que você consiga dar a quitação. Quanto mais tempo ele manter você dentro da instituição fazendo esses pagamentos, para ele melhor. Essa é a forma que eles têm de ganhar dinheiro. Então, se você tem
dívida que está próxima de quitar, provavelmente você vai receber ligações para tentar um refinanciamento ou uma portabilidade, o que pode, se você caso não prestar atenção, prejudicar ainda mais a sua situação financeira. Outro detalhe, pessoal, é que os agentes bancários, os gerentes do banco são remunerados para vender esses produtos. Então, existe um conflito de interesses aí nesse ponto, porque quanto mais vantajoso para o banco e pior para você, mais bem remunerados são esses agentes e gerentes bancários. Então, não faça qualquer coisa confiando se não for uma pessoa de fato de confiança sua ali. Se eles te oferecerem um produto, analise o contrato antes da assinatura, porque depois fica muito difícil de reverter, apesar da gente ter aqui dentro do próprio escritório várias soluções para esse tipo de situação, caso você esteja passando. Então, se você já tem qualquer desses problemas, pode procurar a gente que a gente está à disposição. E já segue aqui e consulta os outros vídeos que a gente fala de taxas ilegais, juros abusivos, diversas formas de diminuir a sua prestação. Valeu, até o próximo vídeo.